tua igreja, né? Semana passada ele falou muito sobre o Espírito Santo de Deus, né? E hoje ele vem falar sobre o amor. Eu tenho questionado muito a Deus, porque eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele ama cada um de vocês. Porque a palavra de Deus lá em João 15 diz que foi Ele que me escolheu, foi Ele que te escolheu, é por isso que estamos aqui. Né? Não foi eu que escolhi estar aqui, foi Ele que me escolheu. Foi Ele que foi lá no mundo, que foi lá onde eu estava, no pecado, no vício, e me trouxe aqui. Né? Para quê? Para ouvir a verdade. Porque é essa verdade que liberta, essa verdade que salva. Não é de ouvir falar, não adianta chegar para os irmãos e falar, olha, Deus é assim, assado. Não, a gente precisa ler a palavra de Deus. Amém? E eu conversando, até falei com o Celso, falei, nossa, parece que Deus ele não quer me falar. E o Celso costuma muito me falar isso, mas quem fala não é você, é o Espírito Santo de Deus. Amém? E eu tenho perguntado para ele, Senhor, como que o Senhor me ama? Como? Eu quero entender esse amor. Eu quero sentir esse amor. Porque uma coisa é você ouvir falar que Deus te ama, mas outra coisa é você sentir o amor que Deus sente por você. Né? E um dia Ele me fez sentir o mesmo amor que Ele sente por mim, irmãos. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei muito assustada e triste por não corresponder a esse grande amor que Ele sente por mim. Amém? Mas isso a gente vai falando aos pouquinhos, Deus vai trabalhando no nosso coração. Vamos ouvir a palavra de Deus lá em 1 João, que eu fui buscar na palavra, irmãos, sobre o amor. O que é o amor? Amor é um sentimento, amém? É um sentimento que todos nós podemos ter. Todos podemos ter amor no nosso coração. Mas eu, particularmente, eu acho assim, que quem não tem o Espírito Santo de Deus não consegue amar o próximo, amar de uma maneira verdadeira, de uma maneira ágape, de um amor verdadeiro. Amém? E eu fui buscar a palavra de Deus, o que é amor? E ele foi assim me mostrando. Deus fala como que é o amor dele e ele também explica como que a gente tem que amar as pessoas. Isso é muito profundo, irmãos. É muito profundo. 1 João 3, a gente vai ler um pouquinho a Bíblia. Amém? Se a gente for ler tudo que fala sobre o amor na Bíblia, a gente não ia ficar aqui a noite inteira falando, amém? Mas eu separei alguns versículos lá em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. Você não tem Bíblia? Quer uma emprestada? Não, eu tenho. É? Assim, ó. É? Amém. Todo mundo já achou? 1 João 3. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. 3:1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. E por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Tá assim ou tá de uma maneira diferente? Vocês têm diferente? Deixa eu abrir esse aqui. Vede que o grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Porque essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. O que Deus quer dizer aqui, irmãos? Que nós somos filhos de Deus. Amém? Ele quer dizer que não é para a gente ficar assustado se o mundo não nos aceitar mais, porque Jesus, quando veio no mundo, o mundo também disse, uma maioria das pessoas disse não para Jesus. Amém? A palavra de Deus diz assim, ó. Por essa razão o mundo não vos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Ele não nos conhece, mas também o mundo não conheceu Jesus. Amém? E muitas vezes a gente fica triste, né? Por a gente servir a Deus, e muitas vezes as pessoas olham na gente e falam, nossa, né? Que crente chato, né? Assim que eles falam, né? Não vem mais na festa, não vem mais aqui no
foi separado por Deus. Amém? Vamos continuar a palavra de Deus. 1 João 4, um pouquinho para frente aí. 4, a partir do versículo 7. Também Deus continua falando sobre o amor. Então, de que forma que Deus me ama? De que forma que Deus te ama? Eu acho que é da forma assim, maior que existe. Ele deu o seu filho para morrer no meu lugar, morrer no seu lugar. Aí eu fiquei pensando, falei, Senhor, o que é isso? O que significa isso? Dar um filho. Todo mundo aqui tem filho? Amém? Aí eu parei e pensei, falei, o que é dar um filho? Porque eu tenho uma menininha de 3 aninhos, vocês viram ela aí. E Deus me fez ver, irmão, sentir o que é dar seu filho. Muitas vezes a gente dá um órgão da gente para alguém que a gente conhece, a gente doa sangue, mas você doar um filho seu para alguém que você não conhece, não é nada fácil, né? Mas Jesus, Deus, né, Ele já nos conhecia. Ah, mas será que Deus, Ele amava tão pouco o filho dele, né, a ponto de dar o filho dele para morrer por nós? Não. Ele amava muito esse filho dele. Mas Ele também me amava e também te amava. Foi por isso que Ele deu o filho dele. Glória a Deus. Mandou o filho dele vir aqui na terra. Amém? Vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Queridos amigos, amemos uns aos outros. 4:7, irmãos. Amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não o conhece. Acho que eu vou ler na outra Bíblia, que acho que é a melhor tradução. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho único ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propriação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos deste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Em todos os versículos da Bíblia, irmãos, se você for ver em amor, palavra amor, eu ainda não tinha assim percebido isso. Sempre fala, amar o seu próximo, amar o seu próximo. Deus falou que mandou o seu Filho por mim e por você. E logo em seguida ele fala, amar o seu próximo como a ti mesmo. Amém? E muitas vezes a gente fala que eu amo o próximo, mas às vezes a gente não ama nem a gente mesmo. A gente não cuida de nós, a gente não cuida do nosso espírito, a gente não cuida da nossa alma, a
a gente não cuida da nossa comunhão com Deus, amém? E a gente acha que ama o nosso irmão, acha, né? Eu acho que eu amo, mas se você for ver o que significa o verdadeiro amor, a gente não ama, irmãos. A gente não ama da forma que a gente deveria amar, amém? Mas Deus, Ele está nos dizendo esta noite, eu amo vocês. Eu te amo, é por isso que você está aqui nessa noite. Eu te amo de uma maneira tal, eu dei o meu filho para morrer no seu lugar. Aí foi aonde eu estava falando para vocês, irmãos. E eu falei para Deus, Senhor, eu quero entender esse amor. E para quem tem filho, sabe que o amor que a gente tem no filho é muito grande, né? É imenso, né? Que o amor a gente conquista, a gente é conquistado ao passar dos tempos, ao passar dos anos. E um dia eu deitado na minha cama, Deus me fez assim, sentir este amor. O amor que Ele tem, irmãos, pelos filhos dele, que somos nós hoje. Amém? Porque Cristo Jesus veio, morreu, mas está junto dele hoje de novo, novamente. Mas nós ainda continuamos aqui no mundo que há pecado, no mundo que há um monte de erro, que há fraquezas, que a gente tropeça muitas vezes, que a gente diz não muitas vezes para Deus. E Ele me fez assim entender. Eu deitei na cama, né, a minha filha do lado dormindo, e de repente eu olhei para ela, irmãos, eu tive a sensação que ela estava morrendo. E me deu aquela sensação de perda, sabe, aquele desespero, aquela agonia, aquela vontade de chorar porque eu estava perdendo a minha filha. E aí Ele pegou e me falou assim, sabe esse sentimento que você está tendo? É o mesmo sentimento que eu tenho quando um filho meu diz não para mim. É o mesmo sentimento quando um filho meu diz, eu não quero mais servir a Deus. É o mesmo sentimento que quando eu estou aqui, quando você, né, muitas vezes, irmãos, eu já pensei em sair da igreja, em deixar tudo. E Ele me fez ver, tá vendo essa dor, essa vontade de chorar, esse desespero que você está passando aí, achando que a tua filha ela vai morrer? Isso era coisa da minha cabeça, irmão, porque ela estava bem. Ele falou assim, esse é o mesmo sentimento que quando um filho meu sai da porta da minha casa para fora e diz, amanhã eu não volto mais. Eu não quero mais servir esse Deus. Eu não quero mais vir na igreja. Não vale mais a pena. Aí ele continuou falando, aí eu comecei a chorar, irmãos. Eu entrei em desespero. Sabe quando você entra em desespero? Eu falei, meu Deus, quão grande é teu amor pela minha vida. Quão grande é, irmãos. Porque agora você para, se você parar e pensar, você vê um filho morto, não é fácil, irmãos. Quem já passou por isso, sabe a dor que é. Sabe a dor. E aí eu pensei, falei, quão grande é essa dor. Falei, aí depois que tudo passou, eu falei, obrigado, meu Deus. Obrigado por o Senhor ter falado comigo. Obrigado por eu ter sentido esse sentimento e sentir o amor que o Senhor sente por mim. Né? Porque é triste, irmãos. É muito triste. Porque quando um filho da gente já diz não pra gente, já teima, a gente já fica triste, aborrecido, né? E imagina quando um filho abandona o seu pai. Um pai que fez tudo, né? Que deu seu filho veio aqui na terra, sofreu, apanhou, passou tudo, foi morto na cruz, amém? E Deus achou, né? Eu creio que Deus fez tudo isso por amor, e Ele fez, a palavra dele diz que Ele fez tudo isso por amor. E de repente eu falo, não, Senhor, eu não te quero, eu não conheço esse Deus, eu não quero esse Deus para mim. Eu não quero mais te servir, eu não quero estar mais na tua casa, eu não quero mais fazer a tua obra. Amém? Aí eu esperei, pensei e falei assim, meu Deus, como eu sou ingrata. Como a minha ingratidão é grande de muitas vezes não fazer a vontade de Deus. Um pouquinho assim, né? Porque o que a gente faz para Deus é minúsculo. Porque eu pergunto para vocês, que pai aqui teria coragem de dar seu filho para morrer na cruz nos dias de hoje, irmãos? Por alguém que você nunca viu na terra, para aquela pessoa que mora lá do outro lado. Eu, Angélica, eu ainda não teria essa coragem, irmãos, de falar, pode pegar minha filha e matar minha filha. Eu ver ali, ó, eles matarem a minha filha. Amém? Então eu ainda preciso buscar muito esse amor.
esse amor ágape, esse amor verdadeiro, esse amor que Deus fala, amar uns aos outros como a ti mesmo. Se eu não quero uma coisa ruim para mim, como que eu vou querer para o outro irmão? Amém? Se eu não quero que meu filho morra, se eu não quero, irmãos, como que eu digo não para Deus e saio assim e não estou nem aí com Deus, não estou nem com as coisas de Deus? Amém? Só que esse amor, irmãos, esse amor verdadeiro, a única pessoa que pode nos dar e nos revelar esse amor é o Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente tem que buscar. Porque eu, Angélica, carne e osso, pecadora, eu não vou conseguir amar os irmãos dessa maneira. Mas se o Espírito Santo de Deus vier em mim, irmãos, eu tenho essa capacidade de amar vocês dessa maneira que Deus quer que eu ame. Amém? Se o Espírito Santo de Deus vir sobre a minha vida e eu for cheia do Espírito Santo de Deus, assim como Pedro foi morto, João foi morto, a gente vai ser morto também. Sem medo. Porque não sei se vocês seguiram aqui, que o medo, o amor, quando a gente não tem amor, a gente tem muito medo. A gente tem medo da morte, a gente tem medo de falar a palavra de Deus, a gente tem medo de sair e pregar a palavra, a gente tem medo de vir aqui na frente e falar, né, pregar a palavra de Deus, a gente tem muito medo, né? Então por isso a gente tem que buscar, irmãos, e buscar incessantemente, porque é o Espírito Santo de Deus que traz esse amor no nosso coração. Amém? Vamos abrir a palavra lá, continuando, em Romanos 5. Aleluia, Jesus. Romanos 5, 5. Onde Deus continua falando do amor dele. Deus tem tantas coisas para nos dar, irmãos, e muitas vezes a gente não acredita, sabe? A gente prefere abandonar, porque, eu estou em Cristo, Cristo vive em mim, eu estou em Cristo, e muitas vezes a gente continua passando por luta, por dificuldade, e o amor muitas vezes ser um sentimento, né? Porque eu fui buscar no dicionário que diz que o amor é um sentimento. Esse sentimento, muitas vezes a gente deixa a raiva, o ódio tomar conta desse sentimento que deveria ser um amor puro, né? E a gente olha tudo, né? Então vamos lá. Romanos 5, 5. Na segunda parte aí, irmãos. Aleluia, Jesus. Grande é o teu amor por nós, Pai. Aleluia. 5:5. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Tem palavra que fala assim, ó. Pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, irmãos, o amor é nos dado através do Espírito Santo de Deus. Foi aquilo que eu acabei de falar para vocês. Amém? Não adianta eu falar assim, eu amo. Não. Não adianta eu falar, eu vou aprender a amar. Não. Primeiro eu preciso buscar o Espírito Santo de Deus. Foi aquilo que foi falado quinta-feira passada. Precisamos buscar, precisamos ansiar, precisamos ser cheio, né? Porque nos dias de hoje é muito fácil você ficar irado, você ficar com raiva, você ficar com ódio, sabe? Por quê? Porque somos seres humanos, né? Mas quando o Espírito Santo habita em nós, irmãos, tudo isso é pequeno, perto do amor que a gente sente pelo nosso irmão, pelas pessoas. Amém? Um pouquinho mais para frente aí, em Romanos 8. Romanos 8, 14 e 17. Jesus. Todos acharam? Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Hoje podemos dizer que somos filhos. Amém? Se somos filhos, somos herdeiros da bênção. Amém? Se temos o amor, o Espírito Santo de Deus, temos o amor. Se temos o amor, foi Deus que me escolheu, foi Deus que te escolheu, por isso que você está aqui nesta noite. Se Ele te escolheu e te chamou de filho, você hoje é filho de Deus. Amém? Você é herdeiro da bênção. Você é herdeiro das bênçãos de Deus. Que não é uma, nem duas, nem três, irmãos, são várias. Mas para isso, eu preciso ser filho. Não basta eu falar assim, eu sou filho. Não, eu preciso ser filho. Ser filho de Deus. Ser filho de Deus é ouvir a voz de Deus. É buscar a presença de Deus a cada dia. É ser cheio do Espírito Santo de Deus a cada dia. Amém? É aceitar, o principal, irmãos, é aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador. É aceitar que Jesus foi homem, veio aqui na terra. Que eu estava lendo aqui na Bíblia, eu achei isso muito interessante, porque todo aquele que não acredita que Jesus era um homem e veio aqui na terra, não, ele não é o mesmo com Cristo, irmãos. E precisamos ser o mesmo com Cristo. E ser o mesmo com Cristo é aceitar Jesus, aceitar que Ele foi homem, que Ele veio aqui na terra, que Ele sofreu, que Ele é Filho de Deus. Tem muitas pessoas que acham que Ele não é Cristo, que Jesus não é Cristo. Mas Ele é o Cristo, Ele é o Salvador. É Ele que te salva, é Ele que te sara, é Ele que te trouxe aqui nesta noite. Amém? Eu gostaria que vocês guardassem essa palavra, irmãos. Que vocês são filhos, são escolhidos de Deus. Amém? E que toda vez que se um dia o inimigo tentar colocar no nosso coração, eu falo no nosso porque é no meu também, irmãos. O desejo, a vontade não é de largar os pastores, não é de largar a igreja, mas é a vontade de largar Cristo Jesus. Que a gente possa sentir essa dor, de nos colocarmos como Pai, amém? E sentir como se nosso filho tivesse ido embora, como se a gente estivesse perdendo um filho. É o mesmo sentimento que Cristo sente, que Deus sente. Amém? Quanta ingratidão, né? O filho deixar o pai. Amém? E Deus precisa muito de nós, irmãos. A palavra de Deus diz que os campos estão aí, prontinho para ir lá e colher. Mas precisa de alguém para ir lá colher, irmãos. Tem muitas pessoas que não querem mais colher. Tem muitas pessoas que não têm o amor por almas. Como que eu vou amar as almas lá fora, irmãos, se eu não tenho o Espírito Santo de Deus? As almas estão sofrendo, estão usando drogas. Tem pessoas, assim, eu trabalho no posto, irmãos. Eu fico assim muito triste quando vai lá mocinha de 13, 14 anos que estão grávidas. Estão se perdendo nas drogas, nos vícios, entendeu? É muito triste isso, irmãos. Quando a gente começa a falar do amor de Deus para elas nunca ouviram falar. Tem pessoas que falam assim, o evangelho já tá. Não é, tem lugar que o evangelho ainda não entra. O inimigo não deixa entrar. Amém? Não deixa. Tem muitas pessoas cegas ainda, irmãos. E é esse amor verdadeiro que a gente precisa buscar para a gente poder ir lá e trazer essas pessoas para dentro da igreja, para Cristo Jesus. E elas precisam, além de aceitar Jesus, permanecer, porque não adianta nada elas virem aqui um dia, 2, e a gente deixar elas embora. Elas vão voltar para o mundo de novo. Elas precisam, irmãos, conhecer Jesus, aceitar Jesus, conhecer Jesus, ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque o dia que elas for cheias do Espírito Santo de Deus, elas não vão mais lá para fora. Porque elas vão ser cheias do Espírito Santo de Deus. Amém? E a gente precisa conhecer a palavra. Hoje eu estava lendo como grande assim, meu coração se alegrou e lendo João. Eu falei, meu Deus, parece que eu nunca tinha lido João, e eu já li várias vezes, né? Mas parece que eu nunca tinha lido João.
1 João. E João fala muito do amor de Deus, falando do amor, como que é o amor de Deus, como que Ele me ama, como que Ele te ama, como que eu tenho que amar vocês, como vocês têm que me amar, como a igreja tem que amar as almas que estão perdidas lá fora. Né, irmãos? Então eu gostaria que vocês se colocassem de pé neste momento. Eu gostaria que vocês guardassem mesmo no coração essa palavra de hoje, irmãos. Porque o inimigo, ele tem tentado tirar os filhos de Deus de dentro da igreja. Porque é de dentro da igreja que a gente busca o alimento. É na igreja que muitas vezes a gente aprende a palavra. A palavra que Deus fala é a Bíblia, é a verdade. Amém? Muitas vezes ele não quer que a gente fique sabendo da verdade, porque quando a gente fica sabendo da verdade, a gente deixa de fazer o erro. Aí eu estou errando numa coisa. Então quando eu sei que aquilo é errado, eu deixo de fazer o errado e começo a fazer aquilo que é certo. O inimigo muitas vezes ele não quer que a gente aprenda a palavra de Deus. Ele quer que a gente continue no erro. Amém? Então não deixe, não saia da casa de Deus, da presença de Deus. Porque muita gente fala assim, eu busco em casa, eu leio em casa, não é a mesma coisa, irmãos. Quando tiver reunião na igreja, vai, aprenda a palavra. Aprenda a palavra. Que é muito bom, sabe? A gente cresce. O Espírito Santo de Deus, ele transforma a nossa vida. Quando a verdade entra no nosso coração, Deus, ele transforma a nossa vida. E eu quero aproveitar, né, essa oportunidade, né, os irmãos estão sentados, mas eu vou ser rapidinho. Na última noite de oração da igreja, eu até convido assim, né, peço permissão para os pastores para convidar os irmãos a estar participando das 24 horas que a gente faz na igreja. A gente passa 24 horas orando. Tem muita gente que não gosta de orar. Eu também não gostava, não, irmãos, não gostava. Porque você começa a falar, de repente eu começava a dormir. Eu tenho assim, uma dificuldade, porque eu começo a cochilar. Então eu tenho assim, uma briga comigo mesmo. Se eu sentar aqui e ficar meia hora, daqui a pouco eu estou cochilando. Então eu não gostava muito. E eu comecei a participar dessas 24 horas de oração. Deus tem transformado a minha vida. Na última noite, porque eu vou mais à noite, porque aí a minha menina deita e dorme, né? Porque com criança pequena a gente não tem tempo de ficar ali orando e olhando, né? Então eu levo ela, põe no colchão lá, ela dorme a noite inteira e eu fico orando. Deus assim enviou o Espírito Santo dele, irmãos, e foi uma bênção de Deus. Deus falou assim de uma maneira sobrenatural. Amém? Mas a gente precisa buscar. E a gente fez assim um pacto mesmo com Deus. Que nessas 24 horas de oração a gente vai buscar. A gente vai buscar o Espírito Santo de Deus até que todos que estiverem lá for cheios. A hora que todos for cheios, a gente vai continuar buscando, porque a gente vai querer mais. Glória a Deus. Amém? E a gente foi 3 horas assim, ó, passou assim, ó, como se fosse 1 minuto. Foi 3 horas orando e buscando, e de repente o Espírito Santo começou a falar. E as 3 horas foi como se fosse 1 minuto. Meu Deus, o que é? Às vezes a gente para e pensa, fala, o que eu vou orar dentro de 5 minutos? A gente orou 3 horas, irmão, sem cessar. Sem cessar. E o Espírito Santo de Deus foi lá, sabe? Ele tocou, ele renovou, ele fez o sobrenatural. Então eu gostaria que os irmãos, né, com a permissão dos pastores, claro, convidassem os irmãos. Quem sentir vontade, que fosse orar. Né? Tem alguns irmãos que já vai, né? Por quê? Porque quando a gente ora unânime, junto, para o mesmo propósito, o Espírito Santo de Deus vem, irmãos. Ele vem, ele enche o vaso, nós somos o vaso dele. Amém? E quando ele enche, ele começa a transformar, e a gente começa a ser transbordado, e a gente começa a ser transformado, e o medo começa a gente, aquele medo que a gente já sentia, a gente já não sente mais. A gente já começa, né, irmão Pedro, querer pregar sempre, né, mesmo tendo medo, mesmo tendo muitas vezes vergonha, mas a gente quer falar mais vezes do amor de Deus. Mas será que é a Angélica? Não, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, se vocês puderem, irmãos, vão sim. São 24 horas. Eu vou à noite por causa disso que eu falei para os irmãos, que eu acho mais fácil por causa da minha filha. Ela dorme e eu fico orando. Mas é 24 horas orando. Tira um dia, ali todo mundo junto. Busquem o Espírito Santo de Deus. Amém? Busquem, até todos ser cheios do Espírito Santo de Deus.
a vida vai ser transformada. Amém? O amor de Deus, ele vai tomar conta dessa igreja, que a gente vai querer ir lá fora e fazer a obra dele, pegar as almas, pegar aquelas pessoas que estão surgindo e dar banho, porque tem muita gente que nem coragem de fazer isso não tem. A gente vai querer ir lá, pegar os mendigos, dar banho, fazer a barba, cortar o cabelo, sabe, e ver a vida deles transitar, sabe, irmãos? É isso que a gente vai querer fazer. Ah, por dó, não, por amor, por anseio de amor. Amém? Então fecha os olhos, irmãos. Vamos conversar com Deus. Pastor, tem alguém primeira vez? Tem duas pessoas aqui que não convertiram. Pode. Amém? Tem alguém aqui que é a primeira vez que vem, irmãos? Amém? Eu gostaria de fazer um convite, irmãos. Um convite especial. Se você, né, que é a primeira vez que vem aqui, tem desejo no seu coração de aceitar Jesus e deixar Jesus tomar conta da sua vida, do seu dia a dia, da sua família, eu gostaria que você viesse aqui na frente, irmãos. Não se sinta com vergonha, constrangido, não. Amém? Se vocês querem vir aceitar Jesus como Senhor, Salvador da vida de vocês, porque Ele é o único que pode transformar a nossa vida, amém? Quando a gente fala sim para Jesus, não significa que a gente não vai ter mais luta. Pelo contrário, a gente vai continuar tendo luta, mas a gente vai ter a certeza que Cristo vai estar aqui do nosso ladinho. Cada passo que eu der, Ele vai estar dando passo junto comigo, amém? Então, se você sentir no coração de aceitar Cristo Jesus, eu convido que você venha aqui na frente para a gente fazer uma oração, amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Senhor, aqui estamos mais uma vez na sua presença, Senhor. Como bom e agradável é, Senhor, poder ouvir a tua palavra e aprender mais de ti, Senhor. Palavra que é verdadeira, palavra que traz transformação, que traz vida. Deus, que muitas vezes, Deus, nos faz entender o teu verdadeiro amor. Amor, Deus, que muitas vezes a gente deixa de lado, muitas vezes a gente não conhece esse amor. Por muitas vezes só ouvir falar, meu Deus, mas quando a gente sentimos este amor, a dor da perda, Senhor, podemos também sentir a dor da sua perda, Pai, quando o Senhor perde o filho teu. Por isso, Deus, no nome de Jesus, eu te peço, Paizinho amado, que essa palavra venha ficar em cada coração.
Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada criança. Obrigado por cada homem, por cada Sim, mulher.